quando eu estava na Umbanda, fazendo essas coisas todas, eu sempre fui um cara cético, né, eu sempre fui um cara de tentar entender o que tá rolando, essas coisas todas. Então, eu a partir do momento que eu entrei na Umbanda, que eu entrei no terreiro, eu comecei a tentar entender o que estava rolando, né. Fiz curso na Federação Espírita do Estado de São Paulo, fiz um monte de coisa. E sempre me incomodava, primeiro, porque as informações que eu encontrava a respeito das coisas, elas sempre eram tiradas de lugar nenhum, né. Então, por exemplo, sei lá, Exu trabalha, como guardião do templo, do terreiro. Mas aí você olhava um outro terreiro e o Exu trabalhava de outro jeito. E aí no outro, o Exu trabalhava de um outro jeito. Aí no outro, ah, não, porque você precisa fazer o seu banho de coroa. E aí você vem com aquele jejum, né, para o terreiro. Mas por quê? Ah, porque energia assim, energia assado. Aí eu comecei a fazer uns testes e vi que não rolava esse negócio, que energia assim, energia assado não era uma desculpa boa. Tipo, eu fiz sexo antes da gira, pra ver se o sexo atrapalhava alguma coisa, eu comia carne vermelha antes da gira, pra ver se a carne vermelha atrapalhava alguma coisa, eu não fazia os banhos de coroa. Então eu ia fazendo essas coisas, essas experimentações, e as respostas eram sempre muito ruins, tá ligado? Tipo, não tinha uma base argumentativa da onde aquilo veio, né. Que nem, por exemplo, tem um camarada bem famoso, acho que é Alexandre Camargo, Adriano Camargo, alguma coisa assim, da Umbanda, que o cara escreve sobre ervas, né. E aí ele tem um lance lá de ervas quentes, ervas mornas e ervas frias. Aí a erva quente é aquela erva que é para dispersão energética. Aí ele lista umas ervas. Da onde veio isso? Como ele mediu isso nas pessoas, entende? Como ele tem certeza que espada de São Jorge é para, estou dando um exemplo aqui, espada de São Jorge é para isso, se a gente não consegue medir isso, né? Então eu comecei fazendo essas perguntas. O problema é que por algum tempo as respostas que eu tinha para essas perguntas me convenceram, porque eu não tinha informação o suficiente para ver que não era bem isso. Então, quando a gente começou a falar de espírito, por exemplo, a gente começa a falar: "Ah, Nino, mas o não sei que acontece no terreiro". E eu não conseguia explicar. Eu falava: "Ah, pô, você não consegue explicar, então pode ser que seja", né. Só que aí eu comecei a fazer uns comparativos, isso por conta da magia mesmo. Comecei a fazer uns comparativos, comparar aqui com ali, não sei o que lá. E eu comecei a ver que as respostas não batiam. Meio que cada um respondia uma coisa e essas respostas eram basicamente oriundas da sua própria forma de ver a coisa. Não tinha um porquê real, entende? Aí eu comecei a ficar a fazer coisas cada vez maiores com o lance da magia, né? Eu larguei a Umbanda e comecei a fazer coisas cada vez maiores com a magia. Então comecei a entrar fundo de verdade, não só na parte teórica do estudo mágico, mas os atendimentos mágicos começaram a me ajudar muito. Os Hermetismo Underworld, Rito Aberto, essas coisas todas que eu comecei a fazer com o Algon começaram a me ajudar muito a perceber o mundo de uma forma mais ampla do que o que a religião me mostrava. E aí, por conta disso, eu fui fazer, já que o todo é mente e o universo é mental, eu fui fazer a pós em neuropsicologia, para entender o que é o todo é mente e o que é o universo mental, né? Eu não fiz a pós em neuropsicologia para trabalhar com isso, eu fiz a pós para entender o que é o cérebro e a mente. E quando eu comecei a entrar, enveredar nesse caminho, eu vi que existem explicações muito mais coerentes e já comprovadas cientificamente para tudo aquilo que eu não sabia no terreiro. Ou seja, o que acontecia comigo no terreiro e eu acreditava a espíritos, eu só acreditava a espíritos porque eu não tinha informação suficiente. Agora que eu tenho, tudo que acontecia inclusive agora tudo que acontece no terreiro, eu explico de outra forma. Uma forma que não precisa da criação de um universo mental, ou um universo espiritual. Na forma em que é você, ser humano, tá ligado? Com tudo que a gente já tem de comprovado. Então, a partir daí eu vi que não precisava mais existir espíritos, entidades, deuses, divindades, porque tudo na verdade está na nossa cabeça. E o fato de estar na nossa cabeça faz com que tudo funcione, porque o cérebro molda a nossa realidade mesmo, né? O meu cérebro molda a minha realidade, assim como o cérebro do Matheus molda a realidade dele.
Então, se ele acredita muito, e quem é hipnólogo sabe pra caralho disso, o Leouros aí. Quem acredita muito em situação X, a situação X vai aparecer para ele. Não porque atrair a situação, mas é porque ele só consegue olhar a realidade através da ótica da situação X. É por isso que o fólogo vê disco voador pra caralho, enquanto meros mortais não veem, né? Bom, primeiro, porque se você é um cientista, quando você olha para o céu, um astrólogo, astrofísico, né? Quando você olha para o céu e vê um OVNI, um objeto voador não identificado, você vai fazer o que primeiro? Tentar identificar, né? Então você vai buscar o que é. O ufólogo vai fazer o quê? Chutar. Que é exatamente o que eu tô falando aqui que estava acontecendo, né? E assim foi. Quando isso aconteceu, eu vi que eu consegui explicar tudo de outro jeito, eu falei, cara, então não precisa. E eu vou te dizer o mais legal ainda. Eu consigo fazer, eu faço isso no Hermetismo on the Road, nas mentorias, em tudo isso. Eu faço as pessoas incorporarem coisas sem essas coisas existirem. Por quê? Porque é controle da mente da pessoa. Participei de um rito coletivo, funcionou e não tive a oportunidade de agradecer. Valeu, Nino. Valeu, Djavan. Tamo junto, cara. Poderia falar como funciona a abertura de caminho e como a entidade trabalha? Cara, entidades não existem, velho. Tô falando isso há um tempão agora. Faço projeção astral, vejo espíritos direto quando estou fora do corpo. Realmente as coisas acontecem tudo no campo mental. Cara, você sabe que você se refutou, né? Você se refutou, você tá ligado, né? Na sua frase, você fez uma frase e você se refutou. Pós-graduação em EQM? Isso não existe. Não, isso não existe. Imagina. Pós-graduação em EQM? EQM não existe. Como é que você vai fazer pós-graduação em uma coisa que não... Bom, se bem que tem pós-graduação em homeopatia, né? Pós-graduação EQM. Pera, pera, pera. Tem realmente pós-graduação em EQM, mas EQM aqui é exame de qualificação de mestrado. Ah, não entendi? Qual sua opinião após sua pós-graduação? Ah, após, tá. Beleza, eu comi bola, desculpa, Sandra. Cara, EQM não existe, velho. Ou você tá morto ou você não tá morto. Não tem quase morte. O que geralmente o pessoal faz é assim: ah, a pessoa teve um infarto e aí ela tá em experiência de quase morte. Cara, infarto não é quase morte. Infarto é uma condição natural do seu corpo. Quando você tem e parece besteira, mas é assim, quando você tem um infarto, você tá vivo. E como você tá vivo, o seu cérebro, o seu corpo ainda funciona. Então você tá vivo, teve um infarto, o que que o infarto é? Seu coração parou, ou ele tá com as artérias, entupidas, né, e o sangue não é bombeado. Quando isso acontece, falta oxigênio no seu cérebro, ou vem uma quantidade pequena de oxigênio para o seu cérebro, né? Quando isso acontece, o seu cérebro entra em modo de alerta. E para entrar em modo de alerta, ele começa a soltar neurotransmissor, né? Soltar um monte de hormônio. Quando ele solta um monte de hormônio, você tem experiências alucinativas, cara. É isso, tá ligado? Ah, e a experiência? Por que, que todo mundo tem a experimentação da luz no fim do túnel? Porque quando você para, o seu sangue foi, mas não tá voltando, ele dá uma espécie de pressão alta no olho, né? Em vez de te dar um derrame, ele começa a ir muito sangue para o seu olho. Esse sangue começa a pressionar seus nervos ópticos.
o que faz com que você tenha a visão embaçada e, em geral, você está caído, né? Então tem uma luz em cima de você, a visão está completamente embaçada, então o que você vê? Um túnel escuro com a luz focal no meio. É tunelamento de visão, é isso aí mesmo. É chamado tunelamento de visão, tá ligado? Então é assim, cara, não tem EQM, mano. EQM só tem uma coisa que faz você estar morto. É a parada tronquicefálica.